Oi, gente, tudo bem? Então, dando continuidade, para o nosso polígrafo 2, acabando o item D de dado, que é a nossa molaridade, a concentração em mol por litro. Então, lembrando que a concentração em mol por litro é sempre o número de mols do que tu joga dentro do teu becker, lá do que tu dissolve, que é o teu soluto, dividido pelo volume da tua solução, que é o volume que ela ocupa no espaço. Porém, a novidade é que o número de mols eu posso fazer por regra de 3 para encontrar ou por fórmula, que é o número de mols igual à massa do teu soluto dividido pela massa lá da tabela periódica. Então, nós temos os exercícios e a gente vai corrigir juntos agora, tá? Esse número 13, ele fala que o soro fisiológico tem 0,9 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha, com a massa molar 58,5 gramas para cada mol. Ou seja, cada mol de sal cloreto de sódio, vai ter uma massa de 58,5 gramas. E ele fala que esses 0,9 gramas são dissolvidos e que a solução vai ter 100 ml. E pergunta a concentração em mol por litro. Então, a gente pode fazer, por regra de 3, só jogar na fórmula, enfim. Qual seria a fórmula? A molaridade, a fórmula de molaridade, a concentração é em número de mols do teu soluto. Então, eu vou escrever aqui para vocês o número de mols do teu soluto por litros de solução. O número de mols a gente vai encontrar por regra de 3. Litros de solução é 0,1. Gente, 100 ml é 0,1 litro. Sora, como eu sei isso? A cada 1 litro, nós temos 1000 ml. Então, 100 ml, eu vou ter 10 vezes menos, então eu vou ter 0,1 litro. Então, 100 ml é 0,1 litro. Tá, Sora, mas como é que a gente descobre o número de mols? Por regra de 3 ou por fórmula? Gente, por regra de 3. Se 1 mol de cloreto de sódio é 58,5 gramas, ele já dá para vocês aqui, não precisa ir lá na tabela. 0,9 gramas de sal, NaCl e NaCl, vai ter quantos mols? Faço a conta e encontro 0,015 mol de NaCl, por regra de 3. Agora, por fórmula. Por fórmula, o número de mols é a massa do teu soluto sobre a massa molar da tabela. O número de mols é igual a 0,9 gramas dividido por 58,5 gramas, que é a massa da tabela periódica, que ele já dá pronto aqui. Os mesmos 0,015 mol de NaCl. Então, esse valor eu jogo aqui dentro da fórmula e encontro a minha concentração por mol. 0,15 mols de NaCl para cada litro de solução. Tudo bem? Qualquer dúvida, me procure. Vamos para o número 14. A número 14, ele dá 3 balões, ou seja, com 3 soluções, e pergunta qual a concentração de cada uma das 3 soluções. Ou seja, ele pede a concentração dessa e a concentração dessa. Lembrando que a concentração molar é sempre mol por litro. Concentração molar é sempre mol por litro e concentração molar é sempre mol por litro. A primeira, ele fala que tem 1 mol de soluto dividido por 1000 ml, que é 1 litro. Então, 1 dividido por 1, eu tenho 1 mol litro. Segundo, eu tenho 0,5 mol dividido por 500 ml, que é 0,5 litro. 0,5 dividido por 0,5 é 1 mol por litro. Deixa eu só colocar a resposta da primeira aqui. 1 mol por litro. Vamos para a última. Deixa eu separar bonitinho para vocês. Vamos para a última. Esse último balão tem 0,1 mol para cada 100 ml de solução, 0,1 litro de solução. Então, 0,1 dividido por 0,1 dá 1 mol por litro. Todas elas a gente chegou em 1 mol litro. 1 mol litro, 1 mol litro, 1 mol litro. Ou seja, cada uma das 3 soluções tem 1 mol por litro, certo? Vamos para 15. A 15 ele fala assim, ó, uma pessoa usou 34,2 gramas de açúcar, a sacarose da fórmula, para adoçar o seu café.
O volume de café adoçado foi de 50 ml, ou seja, esse aqui é o volume da solução. E pede a concentração molar, ou seja, em mol por litro. A concentração molar é sempre o mzão. O mzão é o mol do teu soluto dividido por litro de solução. Então, o mol de soluto a gente vai ter que encontrar ou por regra de 3 ou por fórmula, e vamos ter que transformar 50 ml em litro. Professora, como eu faço isso? Se 1 litro é 1000 ml, 50 ml é X. X vai ser 0,05 litros. Então, fiz a conversão, coloco na fórmula. Cuidem, nunca usem concentração em gramas-litro ou molaridade em mol por litro e não convertam para litro. Cuidado, isso é um pega-ratão assim bem comum em vestibular. Agora, vamos transformar esses 34,2 gramas de açúcar em mols. Isso aqui é em mol. Vamos lá, por regra de 3. Se 1 mol de açúcar tem 342 gramas, fui lá na tabela e fiz toda a conta que 12 vezes 12, 22 vezes 1 e 11 vezes 16, fiz o total, deu 342 gramas. Tem 1 mol. Se 342 gramas tem 1 mol, 34,2 gramas, que foi o que o cara usou para adoçar o café, vão ter quantos mols? Exatamente 10 vezes menos, ó. Então, 0,1 mol de açúcar. E jogo lá na fórmula. Por fórmula, como é que a gente encontra? O número de mols é a massa do soluto pela massa da tabela periódica. A massa do soluto que o cara usou para adoçar o café é 34,2 gramas. E a massa molar da tabela é 342 gramas por mol. Cortando grama por grama, me sobra 0,1 mol. Mesmo valor, ó, de açúcar. Então, jogo lá na fórmula. A concentração é em mols por litro. Então, eu tenho 0,1 mol de açúcar em 50 ml ou 0,05 litros. A minha concentração é 2 mols de açúcar para cada litro de café. Então, letra D, 2 mols por litro. E agora a última questão, que é a questão número... tem a 16 e a 17. Vamos fazê-las, tá? A questão número 16 informa o seguinte: com o objetivo de diminuir a incidência de cáries, adiciona-se fluoreto de sódio, que é um sal, tá? Que a gente adiciona na água tratada, a água do DEMAI, que vem nas nossas torneiras, para obter uma concentração de 2 vezes 10 no menos 5 mol por litro de sal. Ou seja, a cada litro de água que sai da nossa torneira, tem que ter 2 vezes 10 na menos 5 mols desse sal. Lembrando, gente, que 2 vezes 10 na menos 5 é 0,1, 2, 3, 4 e a quinta casa vai ser o número 2. Então, a cada litro de água que sai da nossa torneira, tem 0,00002 mol por litro de água da torneira. O que ele faz? Ele dá a massa molar aqui do sódio e do flúor, para a gente não ter que ficar pegando tabela periódica, e pergunta quanto de massa tem meio litro dessa solução, ou seja, 500 ml. Se 1 litro é 1000 ml, 500 ml, que é a metade, vai ter 0,5 litro. Então, como que eu vou fazer isso? Não fiquem com medo desses valores muito pequenos, tá? Por que normalmente o valor em mol é sempre pequeno desse jeito? Porque a quantidade de matéria são partículas muito pequenas, então por isso que se usa mol. Então, vamos lá. Por regra de 3, tá? Se cada litro de água que sai da nossa torneira é obrigado a ter 2 vezes 10 na menos 5 mol de sal, NaF, fluoreto de sódio, meio litro, que é o que o cara está perguntando, vai ter quanto? A metade, que é 1 vezes 10 na menos 5 mol de fluoreto de sódio. Mas a gente ainda não acabou, ele quer saber a massa. Então, o que eu vou ter que fazer? Transformar essa minha resposta que está em mols em massa, em gramas. Meu Deus, como eu faço isso? Vamos lá.
se a cada 1 mol do meu sal, eu tenho 42 gramas, porque o sódio é 23 gramas por mol, e o flúor é 19 gramas por mol. Fazendo o somatório de 23 mais 19, eu tenho 42. Então, 42 gramas de NaF estão contidos, né, em 1 mol. 1 vezes 10 na menos 5 mol é X. Então, fazendo a minha regra de 3, 1 vezes 10 na menos 5 vezes 4,2, dividido por 1, eu vou ter 4,2 vezes 10 na menos 4 gramas de sal NaF. Então, notem que esses dois valores estão corretos. Porém, o cara não pediu a resposta em mol, gente, ele pediu a resposta em massa. Olha, eu sou obrigada a transformar mol em massa. A única forma de eu fazer isso é olhando a massa molar na tabela para poder fazer uma comparação, para eu ter um padrão. Cada mol vale tanto na tabela, então o que eu tiver vai valer X, certo? Vamos para número 17. A número 17, ele diz que num refrigerante, por exemplo, a nossa aula prática que a gente fez da Coca-Cola, ele fala que a concentração de fosfato é 0,15 gramas litro. O que é o fosfato? O fosfato vem do ácido fosfórico, que é colocado no refrigerante, que é um ácido médio. Como é um ácido médio, o consumo em excesso pode causar algum tipo de gastrite, porque é um ácido que, em conjunto com o excesso de ácido clorídrico, do estômago, pode causar alguma corrosão no estômago, tá? Então, o fosfato, ele tem esse poder de correr o estômago ao longo do tempo, e ele também serve para mascarar um pouco a doçura do açúcar, para vocês não sentirem uma doçura tão grande do açúcar. Esse ácido fosfórico, ele dá uma mascarada nesse açúcar. Mas enfim, voltando para o exercício. A concentração de íons fosfato, que é PO4 menos 3, é igual a 0,15 gramas por litro de refri. E qual a concentração de fosfato em mols por litro, tá? O que eu faço? Pego a minha fórmula, concentração é a molaridade, que é o número de mols do soluto, que é fosfato, por litro de refri. O litro de refri, eu já deixo 1 litro aqui, porque ele quer a resposta por litro. E aqui, galera, eu não tenho meu valor em mol já, eu tenho isso aqui em gramas. Eu vou ter que transformar gramas de fosfato em mol de fosfato para poder jogar na fórmula. Como que eu faço isso? Ou por regra de 3, ou por fórmula. Por regra de 3, se 1 mol de fosfato tem 95 gramas, Sora, da onde saíram essas 95 gramas? O fosfato é 31, o oxigênio é 16, porém, o oxigênio tem que multiplicar por 3. Esse somatório me dá 95 gramas. Sora, mas é um íon, é menos 3. Isso não interessa, gente. Isso aqui só está falando que ele perdeu 3 elétrons. Esse íon, esse conjunto de átomos perdeu 3 elétrons. Os elétrons não querem dizer absolutamente nada na massa, porque elétron tem massa desprezível. Então, sendo átomo ou sendo íon, a massa vai ser a mesma. Então, a cada 95 gramas de fosfato, eu tenho 1 mol. 0,15 gramas de fosfato, que é o que ele dá no exercício, quantos mols vão ter? Faço a minha regra de 3, 0,15 vezes 1, divido por 9,5. Corto grama com grama e sobra mol de resposta. Então, eu tenho 1,58 vezes 10 na menos 3 mols de fosfato dentro daquele refrigerante e jogo lá na fórmula. Agora, em vez de regra de 3, achando o número de mols por fórmula. Número de mols é a massa de fosfato pela massa da tabela periódica. A massa de fosfato ele dá 0,15 gramas e a massa da tabela a gente calculou, 95 gramas por mol. Corta grama com grama e sobra mol, 1,58 vezes 10 na menos 3 mol. Jogo lá na fórmula. Então, minha fórmula é número de mols de fosfato, 1,58 vezes 10 na menos 3, por litro, 1 litro de refri. Então, eu tenho a minha resposta, 1,58 vezes 10 na menos 3 mols de fosfato para cada litro de refrigerante. Então, até a 17 fizemos.
A partir daí, gente, os exercícios contextualizados, vocês já estão aptos para fazer. O nosso bloco 4 vai tratar justamente da resolução desses exercícios, tá? Então, a nossa matéria de P1 acabou, fiquem tranquilos. A partir daí, até o dia 6 de abril, por ali, um pouquinho antes de vocês entregarem a prova, a gente acaba de corrigir e daí sim, depois disso a gente começa a matéria nova. Tá bem? Qualquer dúvida, me chamem no fórum. Um beijo grande, tá? Tchau, tchau.